Olá, pessoal. Meu nome é Ana Luísa, sou discente do nono período do curso de Fisioterapia da UFVJM, membro fundadora e vice-presidente da LAFIR, Liga Acadêmica de Fisioterapia Respiratória. Hoje nós vamos conversar sobre o teste de esforço cardiopulmonar ou teste ergospirométrico. Pelo uso da ergospirometria, é possível determinar o VO2 máximo através da presença de um quociente respiratório, obtido pelo volume de CO2 produzido e o volume de O2 consumido, pela existência de um limiar anaeróbio e pela presença de um platô no VO2 diante um aumento da carga de esforço. Esse teste ele pode ser usado em avaliação da intolerância ao esforço, investigação da dispneia crônica, quantificação da intolerância ao esforço na doença cardiorrespiratória, avaliação da indicação e respostas a intervenções terapêuticas, análise prognóstica, insuficiência cardíaca crônica, doença respiratória crônica, risco pré-operatório e avaliação pós-operatória, transplante cardíaco pulmonar e cardiopulmonar, quantificação da intolerância ao esforço na doença pulmonar ocupacional. É importante realizar uma avaliação pré-teste com esses indivíduos para obter dados pessoais, avaliar a história clínica, o histórico familiar, exames físicos e exames complementares para saber se esse indivíduo ele apresenta algum fator de risco ou alguma contraindicação ao teste. As contraindicações absolutas a esse teste são doença febril aguda, infarto miocárdio recente entre 3 a 5 dias, angina instável, arritmias cardíacas não controladas, bloqueio atrioventricular de terceiro grau, insuficiência cardíaca congestiva não controlada, suspeita de aneurisma dissecante da aorta, tromboflebite ou trombo intracardíaco, embolia pulmonar ou sistêmica recente, pericardite ou miocardite ativos, pressão arterial sistêmica sistólica maior que 250 milímetros de mercúrio, pressão arterial sistêmica diastólica maior que 120 milímetros de mercúrio, edema pulmonar, estenose aórtica grave, insuficiência respiratória aguda, alterações eletrolíticas intensas, doenças metabólicas sistêmicas não controladas e saturação de repouso menor que 85%. E as contraindicações relativas são doença valvar descompensada, ectopia ventricular frequente, aneurisma ventricular, doenças tromboembólicas crônicas, epilepsia, gravidez de risco avançada, doença cerebrovascular, doença infecciosa crônica, taquicardia de repouso, ou seja, frequência cardíaca maior que 120 bpm, anormalidades no ecocardiograma de repouso e cardiomiopatia. Nós temos também alguns critérios para interrupção do teste, sendo eles dor torácica importante, palidez e sudorese fria, desorientação e perda da coordenação, tonturas e pré-lipotímia, dispneia intolerável, cianose, depressão significante do segmento ST, inversão de ondas T e surgimento da onda Q, ectopia ventricular progressiva, aparecimento da onda R sobre a onda T, salvas de 3 ou mais extrasístoles ventriculares, taquicardia paroxística ventricular, bloqueio atrioventricular de segundo ou terceiro grau, pressão arterial sistólica maior que 250 milímetros de mercúrio, pressão arterial diastólica maior que 120 milímetros de mercúrio, queda da pressão sistólica a mais do que 20 milímetros de mercúrio, padrão de bloqueio de ramo esquerdo, insuficiência cronotrópica intensa, taquicardia supraventricular sustentada, saturação de oxigênio de exercício menor que 80%, claudicação sintomática e quando o paciente solicita interrupção. O indivíduo que vai ser submetido ao teste, ele deve ser informado pela equipe sobre os cuidados a serem tomados antes da realização deste teste, sendo eles a suspensão de alguns fármacos, se for possível, que possam interferir no resultado, não fumar ou ingerir bebidas alcoólicas nas 24 horas que antecedem o teste, evitar café, chá e chocolate no dia do teste, utilizar vestimenta adequada e não realizar esforço físico não habitual intenso por no mínimo 12 horas antes do teste.
O teste ergospirométrico, ele é realizado em um cicloergômetro ou esteira, em um local bem ventilado e equipado com sistema de monitoramento metabólico e eletrocardiográfico, bocal e clipe para o nariz ou máscara facial, com uma equipe de profissionais capacitados para realizar esse teste, além de suporte básico e avançado de vida. O monitoramento dos sinais vitais ele é realizado a cada minuto durante a realização do teste. A pressão arterial ela deve ser aferida ao nível do coração, com os braços do indivíduo relaxados e sem segurar os apoios do cicloergômetro ou esteiro. A análise do comportamento da frequência cardíaca e da saturação de oxigênio, ela é realizada através do carrinho metabólico, acoplado ao monitor para o eletrocardiograma, além do oxímetro de pulso. E a dispneia e a angina, elas vão ser avaliadas através da percepção subjetiva do paciente, empregando escalas. Nós temos acesso a alguns protocolos e a escolha de cada um deles deve sempre levar em consideração as condições específicas e individuais do paciente. E durante a aplicação desses protocolos, nós teremos a fase de repouso, o período de aquecimento, o período de incrementação e o período de recuperação ativa. O protocolo de Bulk, ele é um protocolo para bicicleta, ele é máximo e sem intervalos. Os indivíduos sedentários, eles vão iniciar o teste com uma carga de 25 watts, meio quilo ou 150 kgm, e os indivíduos treinados com uma carga de 50 watts, 1 quilo ou 300 kgm. E a cada 2 minutos, aumenta-se mais 25 a 50 watts, dependendo da população que está sendo submetida ao teste, de forma sucessiva até que a frequência máxima do indivíduo seja atingida ou que o teste ele seja interrompido por algum daqueles critérios de interrupção que nós discutimos. A carga máxima sustentada, ela vai permitir estimar o VO2 máximo em litros por minuto, através da fórmula 200 mais 12 vezes a carga máxima sustentada pelo indivíduo, dividido pelo peso desse indivíduo em quilos. Esse protocolo ele permite uma adaptação fisiológica adequada, pois a carga ela é aumentada em pequenos incrementos. O protocolo de Astrand, ele também é para bicicleta, ele é um protocolo submáximo, onde os homens sedentários eles vão receber entre 50 a 100 watts de carga e os treinados de 100 a 150, e as mulheres sedentárias vão receber cargas de 50 a 75 watts e as treinadas de 75 a 100 watts. Ele tem uma duração de 5 minutos e a frequência cardíaca ela é avaliada através da média das frequências dos 2 últimos minutos do teste. O cálculo de VO2, ele é realizado através dessas equações, onde o VO2 de carga, ele é calculado pela fórmula 0,014 vezes a carga em watts, mais 0,129. O protocolo de Bruce, ele é para esteira e conta com 6 estágios com 3 minutos de duração cada. E ele já tem os valores de velocidade e inclinação da esteira pré-estabelecidos. E o cálculo de VO2, ele vai contar com a variável T de tempo, que é o tempo em minutos que esse indivíduo permaneceu realizando o teste. E com o objetivo de atender pacientes com uma capacidade mais baixa, existe o protocolo de Bruce modificado. Ele também vai contar com 6 estágios com 3 minutos de duração, com valores de velocidade e inclinação pré-determinados, mas mantendo os valores de velocidade os mesmos até o terceiro estágio. E as equações são as mesmas do protocolo de Bruce normal. O protocolo de Elestad, ele é realizado em 8 estágios, com valores de velocidade e inclinação pré-determinados, e o cálculo de VO2 máximo ele também vai contar com a variável T de tempo, que é a quantidade de tempo que esse indivíduo permanece realizando o teste. Esse teste ele é mais recomendado para indivíduos fisicamente ativos.
Nós temos também o protocolo em rampa. Ele pode ser realizado tanto em esteira quanto em ciclo ergômetro. Os indivíduos podem receber uma carga de 5 a 50 watts a cada minuto, dependendo da capacidade funcional de cada um. Quando esse indivíduo ele apresenta alguma limitação funcional, essa carga ela pode ser dividida ao meio, pela metade, e ela pode ser multiplicada também por 1,5 ou 2, caso esse indivíduo seja atleta. Assim, a gente pode calcular o consumo de oxigênio através dessas fórmulas. Quando os cicloergômetros eles não têm mecanismo de compensação, a velocidade definida é de 60 rotações por minuto. E caso o cicloergômetro ele venha com mecanismo de compensação de cargas, a velocidade ela vai ser aquela definida pelo fabricante. Nesse protocolo, o VO2 pico mensurado no cicloergômetro, ele é menor que o medido na esteira. E para comparação do VO2 pico obtido em esteira e em cicloergômetro, nós usamos essa fórmula. Um MET, ele representa 3,5 ml por quilo por minuto. Por isso, o resultado ele deve ser multiplicado por esse valor para se obter o VO2 pico equivalente na esteira. Os protocolos do tipo rampa, eles parecem originar os melhores resultados para o teste de esforço cardiopulmonar. Porém, o valor de VO2 para uma determinada carga que está sendo aplicada, ele vai estar sempre atrasado em relação à verdadeira demanda. Isso acontece porque leva tempo para o que está acontecendo no músculo ser representado na troca gasosa medida ao nível do ar expirado. Esse atraso ele é constante e corresponde a aproximadamente 45 a 60 segundos, ou seja, a carga referente ao limiar de lactato num teste do tipo rampa, ela vai ser aquela que ocorre 45 a 60 segundos antes do limiar expresso em VO2. Além disso, existem protocolos de carga constante, que são utilizados quando o objetivo é a detecção da broncoconstrição induzida pelo exercício. Eles podem estabelecer precisamente as demandas metabólicas para uma determinada carga. Eles vão avaliar as respostas pós-intervenção ou treinamento em condições de carga igual, permitem a avaliação da rapidez das modificações das respostas na transição do repouso para o exercício, pode ser usado para aferir a necessidade de oxigenoterapia sobre diferentes níveis de demanda metabólica, tem duração de 4 a 6 minutos de carga, com tempo total de teste adicionando aquecimento e desaquecimento entre 7 e 9 minutos, e atinge entre 80% e 90% da frequência máxima prevista. Assim, é possível mensurar o VO2 através dessa fórmula, e caso a carga necessária para atingir a ventilação pulmonar-alvo não esteja disponível, ela pode ser calculada. Durante esse protocolo, é importante que o ar inspirado ele seja, se possível, ar comprimido seco, ou ar ambiente apresentando uma umidade relativa menor que 50% e temperatura menor que 25 graus Celsius, porque a condição de broncoconstrição induzida pelo exercício, ela parece ser desencadeada pela perda de umidade e calor da mucosa em condições de alto fluxo aéreo. E por hoje é isso, pessoal. Sigam o Instagram da Lafi e o Instagram da Laficar para ficar por dentro das nossas novidades e tirar qualquer dúvida que surgir. Muito obrigada!